Para surpresa de 0 pessoas, o Real Madrid anunciou a contratação do Mbappé. E vou te falar, isso pode ser ruim para a seleção brasileira. E no vídeo de hoje eu te explico o porquê. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção. Campeão da Champions, o Real terminou a temporada jogando num 4-4-2, com Vini Júnior na frente ao lado de Bellingham ou Rodrigo, fazendo ali uma dupla de ataque. Mas como a chegada do Mbappé vai influenciar nisso? Vou falar jogador por jogador, lembrando que também tem a chegada do Endrick para a próxima temporada. E, ao meu ver, a chegada do Mbappé provavelmente vai prejudicar os 3 brasileiros. Começando pelo Vinícius Júnior. O Vini tem assumido o protagonismo do Real nessas últimas temporadas, tem feito grandes atuações e logo quando ele está prestes a conquistar a bola de ouro, a gente não sabe se isso vai acontecer, depende da disputa aí dos torneios continentais, da Copa América e da Euro, mas quando ele tá no mais próximo do auge que ele já teve, vai ter a companhia de um outro astro, que pode ser bom ou ruim, mas ao meu ver, de momento, no começo, é ruim para o Vini. E não só para ele, para os outros brasileiros também. Mas falando especificamente do Vini. Primeiro, tem essa questão de protagonismo. Querendo ou não, gente, isso é inevitável. Ele vai ter que dividir os holofotes com o Mbappé. E já tem o Bellingham, por exemplo, já tem o Kroos, tinha o Kroos na última temporada, né? Outros jogadores que podem crescer ao longo dos anos aí no Real Madrid, o Camavinga, o Valverde, o Tchouaméni. Então, já são muitos astros pro Vini dividir o protagonismo e o próprio Neymar, a gente viu que isso pode atrapalhar na disputa da bola de ouro. Quando o Neymar fez aquele jogaço contra o PSG, os holofotes ficaram todos no Messi. E o meu receio é que isso aconteça com o Vini Júnior, porque o Mbappé, querendo ou não, ele ainda tem uma marca mais global do que a do Vini. O Mbappé ainda é mais conhecido, ele tem um marketing um pouco mais forte que o do Vini, e isso pode pesar na avaliação das pessoas. Por mais que o Vini jogue bem em determinado dia, se o Mbappé fizer um gol também e não jogue nada, às vezes os holofotes vão ficar pro Mbappé. Então tem esse primeiro ponto de protagonismo. Segundo, a questão de posicionamento. O Vini tem atuado como um segundo atacante, mais por dentro nessa temporada. É totalmente plausível que ele mantenha essa função e o Mbappé entre simplesmente no lugar do Rodrigo, por exemplo, no lugar do Bellingham. O Ancelotti pode fazer várias variações, a gente vai falar delas no final desse vídeo. Mas o Vini pode até manter o seu posicionamento. Mas, por exemplo, ele vai ter que voltar mais para marcar, porque o Mbappé é um a menos. O Mbappé não marca. Se ele não marcou num time com Neymar e Messi, não vai ser no Real Madrid que ele vai começar a fazer isso, né? A não ser que tenha uma mudança de postura totalmente do nada, né? Porque isso não aconteceu nas últimas temporadas. Enfim, em relação ao Vini, a minha preocupação é até um pouco menor em relação ao estilo de jogo, porque acho que tem um encaixe mais fácil com o Mbappé, principalmente pelo restante do time, mas tem muito essa questão do protagonismo. Quem vai ser o cara do Real, as pessoas tendem a apontar sempre para quem tem mais nome. E meu medo é que a chegada do Mbappé atrapalhe muito o Vini nessa caminhada que ele tem feito no Real Madrid, assumindo cada vez mais o nome ali de grande astro do Real Madrid, que querendo ou não as pessoas buscam por isso, você pode concordar ou não. E aí tem a situação do Rodrigo, que pra mim é bem delicada com a chegada do Mbappé, porque o Rodrigo tem feito justamente essa posição que eu imagino o Mbappé fazendo, que é companheiro do Vini ali por dentro. Ele não tem jogado mais pela direita, porque ele já deixou claro que gosta muito de atuar pela ponta esquerda. Só que com Bellingham, Vini e Mbappé, os 3 gostam de atuar mais por aquele lado. Então eu vejo como improvável o Rodrigo fazendo essa função. Ou ele vai ser utilizado mesmo como um falso 9, né, como tem sido, mais por dentro ali ao lado do Vini ou do Mbappé, ou ele vai ter que jogar na ponta direita. E isso, o Rodrigo já mostrou que tem muita qualidade para atuar por ali, mas não é o lado preferencial dele. E aí, nessa questão de protagonismo também, a imprensa espanhola tem até repercutido uma possível saída do Rodrigo do time, porque eu acho inevitável que ele perca espaço nessa temporada, com a chegada do Mbappé. O cara que eu vejo saindo dali do ataque para o Mbappé assumir essa condição de titular é o Rodrigo. Como eu disse, nós vamos falar ainda sobre os esquemas táticos, mas eu acho que o Rodrigo é a posição natural do Mbappé, assumir ali de um centroavante, basicamente, né? Ao lado do Vini, ou mesmo que o Mbappé seja empurrado para a ponta esquerda, o Bellingham vai ter que atuar como esse centroavante. Então o Rodrigo, ou ele vai atuar como ponta direita, que já tem o Valverde, que dá uma consistência defensiva muito grande, ou ele vai ser reserva. Então isso vai prejudicar muito o Rodrigo, ao meu ver, mas quem sabe, né? O Ancelotti não dá um jeito de encaixar todo mundo. Agora falando sobre o Endrick. O Endrick é o mais jovem deles, ele já não teria muito espaço nessa temporada, ao meu ver, por mais que seja um reserva que pode ser muito bem utilizado. Eu imagino que o Rossellu
que foi o centroavante reserva do Real Madrid, ele atuou muito, fez mais de 40 jogos na temporada. Imagino que o Endrick chega mais ou menos para fazer isso. Só que ele já teria pouco espaço. Com a chegada do Mbappé, então, menos ainda. O Endrick também se vê numa posição de que talvez tenha poucos minutos no Real Madrid nessa temporada, por causa da chegada do Mbappé. Ele poderia chegar aspirando até uma condição de titular, quem sabe, ou então de ter muitos minutos, mas com a chegada do Mbappé eu acho que isso diminui significativamente. O único lado positivo é que as atenções vão estar muito mais voltadas para o que o Mbappé vai fazer do que para ele. Então, nesse ponto é positivo, porque ele perde um pouco daquela pressão imediata de chegar e resolver e de ser o cara que o Vini até teve um pouco, não quando ele chegou, mas quando ele começou a ir pro profissional, né, para ir pro elenco principal do Real Madrid, ele teve um pouco porque o Hazard, que era para ser esse substituto do Cristiano Ronaldo, não correspondeu às expectativas. Então, tem esse lado positivo do lado do Endrick. Mas como o Real deve jogar com a chegada do Mbappé? Bom, como eu disse, o Mbappé deve entrar como centroavante, com o Vini sendo o segundo atacante, o Bellingham na ponta esquerda e o Valverde na ponta direita. E com isso, o Rodrigo vai pro banco. É o que eu acho que o Ancelotti vai fazer de primeira. Não talvez de primeira, né? Mas com o passar do tempo vai acabar o Rodrigo perdendo espaço. O que pode ser feito também? O Rodrigo, ele pode entrar no lugar do Valverde, ou o Valverde ser recuado para fazer a segunda função de um volante ali, e o Bellingham voltar um pouco mais, e o Rodrigo também ser mais exigido, mas de qualquer maneira vai atrapalhar a minutagem do Rodrigo. Não vejo ele sendo tão titular como foi nessa temporada, a não ser por lesões ou alguma coisa assim do tipo. Temos que ver também como que vai ser o encaixe do Mbappé com o Vini. Como eu disse, o Vini pode atuar tanto como segundo atacante, pode ser deslocado para a ponta esquerda, e ele vai ter que voltar mais, deixando o Bellingham e o Mbappé mais à frente. Além disso, ainda tem o Endrick, que provavelmente não vejo ele sendo titular desse time. Não há essa possibilidade, basicamente, a não ser que o Endrick chegue jogando muito, e aí vai ter que colocar algum dos astros aí no banco, o que eu acho muito difícil, né? Porque todos estão jogando muito bem, enquanto os quatro que eu já falei, né? Bellingham, Vini, Mbappé, Rodrigo, mas tem o Valverde também que joga mais pela frente. Então é uma situação delicada para o Endrick. No fim, é bom para o Real Madrid, mas para a seleção brasileira, que poderia ter seu ataque ali como um trio titular, Endrick, Rodrigo e Vini Júnior, que inclusive deve ser o ataque da Copa América, o Endrick ainda disputa a posição ali com Rafinha, mas para a seleção brasileira é ruim a chegada do Mbappé. Agora, temos que fazer uma ressalva. O Carlo Ancelotti é um cara que se adapta muito. Ele mostrou isso essa temporada com a quantidade de variações que ele fez no Real Madrid, mudando o esquema tático, invertendo o jogador de lado, mudando o jogador de posição. Fez isso com o Rodrigo, fez isso com o Bellingham, fez isso com o Vini. Então, é possível com o Ancelotti. Se tem um cara que consegue adaptar mais jogadores que atuam na mesma posição, é o Carlo Ancelotti, porque ele é muito adaptável, ele não forma um esquema e aí coloca os jogadores que se encaixam nesse esquema. Não, ele se adapta aos jogadores para aí sim montar o seu esquema tático. Então, é um cara que eu tenho esperança que consiga comportar tanto o Rodrigo quanto o Vini e, quem sabe, dar minutagem para o Endrick. Você gostou desse vídeo? Deixe seu like, que ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, e se inscreva também para você receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Deixe aí nos comentários, você acha que o Mbappé vai dar certo no Real Madrid? Você acha que vai prejudicar o Vini, o Rodrigo, o Endrick? Deixa aí nos comentários. Um abraço e até a próxima.